Olá mais uma vez, meus queridos, estamos de volta. Essa é a nossa segunda aula nesse formato. E na aula passada nós conversamos um pouco sobre os gêneros reportagem e fotoreportagem. Uma das coisas que nós precisamos lembrar para a continuação dessa aula é que esses gêneros fazem parte do universo jornalístico e que no universo jornalístico eles são gêneros opinativos, ou seja, gêneros argumentativos, assim como grande parte do nosso processo de comunicação, em que a todo momento nós estamos tentando convencer o nosso interlocutor, ou seja, aquele que participa junto conosco do processo comunicativo de algo. Para hoje, o que nós vamos trabalhar? Nós vamos trabalhar recursos que possibilitam essa nossa argumentação, que nos auxiliam nesse processo de construção do texto e da produção do texto, para que o meu argumento tenha força, ou para trazer um sentido diferente para o meu argumento, para mostrar qual é o meu posicionamento diante do texto. Então presta muita atenção nos slides e vamos juntos. Então, gente, eu quero iniciar a aula com vocês com essa tirinha da nossa querida Mafalda. Nós temos aqui, no primeiro quadrinho da tirinha, o Miguelito com questionamento, com a cara de confuso, esse balãozinho aí de pensamento com ponto de interrogação. E no segundo quadrinho, ele pergunta para Mafalda: o que foi, Mafalda? Ficou louca? E a Mafalda responde: a gente tem que caminhar com a humanidade, Miguelito. Caminhar com a humanidade. E o Miguelito termina aí a última tirinha bem confuso, né? E o que será que a Mafalda quis dizer? A gente vê que o que o Miguelito está questionando aí é a atitude de Mafalda. Ele pergunta: ficou louca, Mafalda? E o que será que essa atitude da Mafalda quer dizer? A gente precisa entender que a atitude da Mafalda condiz com o discurso dela. Se vocês observarem, a Mafalda está andando de costas. Observem que ela está olhando assim, de canto de olho, para poder ver o que está atrás dela. E é por isso que o Miguelito está confuso. Isso fica um pouco mais claro a partir do segundo quadrinho. E percebam que ela diz que precisamos caminhar com a humanidade. Mas como assim caminhar com a humanidade? Segundo a Mafalda, como a humanidade caminha? A gente percebe que o que ela quer dizer é que a humanidade caminha de costas, sem ver o que está atrás, ou seja, caminha andando para trás, não caminha para frente em progresso. Por que eu trouxe essa tirinha para vocês? Porque nós temos aqui, através do discurso da Mafalda, da maneira como ela se expressa, um posicionamento dela, uma argumentação dela a respeito do que ela pensa sobre a humanidade. Então, quando a gente quer expressar uma opinião, quando a gente quer expressar um pensamento, isso pode ser demonstrado pelas nossas atitudes, pela maneira como falamos, pela maneira como nos expressamos, por aquilo que se expressa através do nosso discurso, do nosso dizer, do nosso falar, daquilo que nós enunciamos. E isso fica perceptível na nossa fala, perceptível no nosso comportamento. E por que estou falando de tudo isso? Porque hoje o nosso conteúdo é esse: modalização. É sobre isso que nós vamos falar nessa nossa aula. Mas o que é isso? O que é modalização? Se a gente parar para analisar um pouquinho a palavra, esse modalização vem de modo, maneira, certo? Então, o que é a modalização? A modalização, ela é o quê? A marcação de posicionamentos dentro de um texto, de ponto de vista. Como diz aí no segundo tópico, a modalização diz respeito a como o sujeito defende o seu ponto de vista, como o sujeito defende o seu posicionamento. A partir da modalização, é possível perceber qual a atitude do locutor na defesa do que pretende, qual a atitude daquele que está dizendo algo, daquele que está se expressando. Com a modalização, com o uso da modalização, eu posso perceber dentro do texto essa atitude.
Por meio da modalização, eu percebo se o meu locutor, ou seja, aquele que está enunciando, aquele que está dizendo algo, crê no que ele diz, enfaticamente, se ele atenua, suaviza o que ele diz, sabe quando você tenta ser mais discreto naquilo que você está dizendo, ou se ele quer impor algo. É por meio da modalização que eu vou perceber os posicionamentos daquele que escreve o texto, no nosso caso, já que nós estamos aqui numa aula de redação de produção textual. Como a modalização exprime a posição do enunciador, o enunciador é aquele que diz algo em relação ao que ele expressa, as marcas da modalização, elas vão ser entendidas como o quê? Opiniões implícitas, certo? E são índices a partir dos quais é possível inferir parte do perfil do enunciador. Como assim? Nós já falamos que, por meio da modalização, eu percebo o ponto de vista daquele que está se expressando, certo? Essas marcas de modalização, elas são marcas textuais, elas vêm no texto, certo? E é como se implicitamente o escritor, o locutor, deixasse as suas opiniões ali. São pistas no texto a respeito do posicionamento do meu locutor. E por que eu consigo perceber o perfil do meu locutor? Porque como nós falamos alguns instantes atrás, eu posso perceber se o meu locutor crê enfaticamente naquilo que ele diz, se ele duvida, se ele atenua, se ele impõe, tá certo? Então, as marcas de modalização, elas são pistas da opinião e do perfil do meu enunciador. Mas a modalização, ela serve para quê, professora? Tá? Por que que é importante que eu saiba sobre modalização? A gente precisa entender que para estudar produção textual, a gente estuda muito mais além do que as características de um gênero, do que as características de um tipo de texto. Eu preciso, como diz o tópico do nosso livro, né, para escrever bem, eu preciso de outras ferramentas, eu preciso de outros recursos. E a modalização, ela é um desses recursos que me permite o quê? Estruturar e organizar o meu argumento. Por meio dessas marcas textuais, eu consigo me posicionar no texto de maneira clara e de maneira correta. Como assim? Suponhamos que eu queira escrever um texto sobre violência contra a mulher, tá? E eu vou me posicionar no texto a respeito disso. E aí eu tenho 3 argumentos. Nem todos os 3 argumentos vão ter a mesma força, vão ter a mesma intensidade. Então, a modalização, ela vai me ajudar a estruturar e organizar esses argumentos de modo que eu crie um caminho para o leitor no meu texto. Além de estruturar e organizar o meu texto, a modalização, ela me ajuda na leitura e na interpretação do texto. Porque se eu identifico essas pistas que o meu locutor faz, eu consigo compreender o que ele está expressando, eu consigo identificar a tese dele no texto, eu consigo identificar justamente aquelas marcas do perfil que a gente estava falando, se ele atenua, se ele crê, se ele impõe, tá? A modalização, perceber essas marcas de modalização vai me ajudar muito nisso, em organizar e estruturar, em ler e interpretar um texto de maneira correta, de maneira bem mais organizada. Tudo isso traz mais clareza para o meu texto. E aí os modalizadores, eles são o que? Eles fazem o que? Geralmente os modalizadores, eles vão se expressar a partir dos advérbios, das locuções adverbiais ou até mesmo de palavras que funcionam como advérbios, tá? Você precisa lembrar que o advérbio ele é um modificador, tá? Um modificador do verbo, de um adjetivo ou de outro advérbio, e ele vai trazer ali para o meu texto algo circunstancial. Então, por exemplo, nós temos modalizadores de certeza. Por exemplo, nós falamos do perfil do locutor que crê naquilo que diz. E essa certeza, ela pode ser uma certeza de afirmação ou ela pode ser uma certeza de quê? De negação. Que palavras no texto me funcionam como modalizadores de certeza afirmativa e de certeza negativa? Por exemplo, de afirmação eu tenho aqui lógico, certamente, naturalmente, evidentemente,
tá? Então, falando da violência contra a mulher, por exemplo, vamos imaginar, falando do gênero que nós estávamos estudando, a reportagem, que você, como escritor, como repórter, vai produzir uma reportagem a respeito da violência contra a mulher. E como a reportagem é um texto opinativo, você tem espaço para expor a sua opinião, o seu ponto de vista. Então você vai dizer assim: é lógico que a violência contra a mulher é algo que deve ser extinto da nossa sociedade. Veja que lógico traz um caráter de certeza, de afirmação, de obviedade para o meu texto. Outro exemplo. Naturalmente que na sociedade moderna a violência contra a mulher é algo que não deveria mais existir. Perceba que isso tem muito mais peso do que se eu dissesse somente a violência contra a mulher não deveria mais existir, tá? Eu trago para o meu leitor, usando esses modalizadores, um pouco mais de profundidade, eu chamo a atenção dele. Negação, por exemplo. De forma alguma, a prática da violência contra a mulher é algo que deva continuar existindo na sociedade. Veja que eu trago aqui uma ênfase de forma negativa, no sentido não de contradizer o que eu estou dizendo, mas de dar força ao meu argumento, tá certo? Além dos modalizadores de certeza, nós temos aqui os modalizadores de dúvida, tá? Eu posso me expressar me resguardando de alguma afirmação, ou se eu tenho um dado que não foi certamente verificado, ou se eu tenho algo que eu estou inferindo, que eu estou hipotetizando. Eu vou utilizar, nesse momento, os modalizadores de dúvida. Eu posso dizer assim: possivelmente, a violência contra a mulher é fruto de uma sociedade que não investe na educação. É uma maneira de me posicionar ali com dúvida. Dúvida por quê? Porque eu não acredito nisso? Não, porque não existe nenhum dado que realmente comprova essa minha afirmação. Ou eu posso dizer assim, ó: supostamente o governo tem tomado atitudes para prevenir a violência contra a mulher. O que eu estou demonstrando aqui? Que eu não sei de algo? Não, eu estou demonstrando que eu desacredito de uma atitude declarada pelo governo, certo? Então, à medida que eu vou colocando esses modalizadores no meu texto para organizar a minha ideia, organizar os meus argumentos, eu vou trazendo para o meu leitor essas ideias: certeza, dúvida. Eu posso também ter os modalizadores de obrigatoriedade, certo? De dever. Por exemplo, olha essas duas orações. Os alunos podem ficar no pátio na hora do intervalo. Os alunos devem permanecer em aula no horário da aula. Em sala, desculpa. Os alunos devem permanecer em sala no horário da aula. Essas frases, obviamente, não querem dizer a mesma coisa e elas não têm, ambas, a obrigatoriedade. Observe aqui. Os alunos podem ficar, os alunos devem permanecer. Se você observar, em os alunos podem ficar, eu não tenho aqui um caráter de obrigatoriedade, eu tenho um caráter aqui de sugestão. O aluno ele tem a opção de ficar ou não no pátio na hora do intervalo. Mas no segundo período, quando eu digo os alunos devem permanecer em sala de aula, eu tenho um caráter de obrigatoriedade. O aluno não tem a opção de não ficar em sala de aula nesse momento. Percebe? O que foi que eu usei aqui? Eu tenho verbos, locuções adverbiais, que trazem essa marca de obrigatoriedade. E você percebe que a mudança do verbo, ele muda o sentido daquilo que eu quero dizer. Inclusive, se eu mudasse o meu verbo na primeira oração, por exemplo, que não é de obrigatoriedade, eu mudaria todo o sentido. Por exemplo, ao invés de dizer os alunos podem ficar no pátio na hora do intervalo, eu poderia dizer os alunos
devem permanecer no pátio na hora do intervalo. Por quê? Porque na hora do intervalo as salas ficam trancadas. Percebam que só porque eu modifiquei o verbo, tá certo? Eu modifiquei completamente o sentido e o meu posicionamento diante dessa oração. Além dos modalizadores de certeza, que nós já vimos, de dúvida e de obrigatoriedade, nós temos aqui também os modalizadores de afeto. O que são esses modalizadores de afeto? Os modalizadores de afeto, eles são aqueles que vão trazer um juízo de valor baseado na emoção. E eu quero que você preste muita atenção aqui nesse modalizador de afeto. Que advérbios, que palavras trazem essa marcação de afeto? Infelizmente, francamente, espantosamente, curiosamente. Ainda tomando como exemplo a questão da violência contra a mulher. Imagine que o repórter dissesse assim: francamente, é um absurdo que em pleno século XXI nós tenhamos dados tão altos no que diz respeito à violência contra a mulher. Percebe que aí eu tenho um juízo de valor do repórter, baseado o quê? Na emoção dele, no que ele sente, no que ele sente a respeito de determinado dado. Por exemplo, curiosamente, mesmo com as leis criadas em favor da proteção da mulher, ainda existem inúmeros dados dessa prática. Então perceba aí que nós temos sempre aí uma emoção do repórter, do locutor a respeito do assunto. Agora atenção, tá certo? Esse modalizador de afeto dificilmente, para não dizer nunca, mas a gente não pode negar, é algo assim definitivamente, né? Dificilmente ele vai ser usado para teses. Como assim? Dificilmente ele vai ser usado para defender um ponto de vista. Não, pensa aqui comigo. Espantosamente, a violência contra a mulher é uma marca da falta de educação. Certo? O que eu estou dizendo aqui? A minha tese é que a violência contra a mulher é fruto da falta de educação formal. O espantosamente ou francamente, eles não trazem ênfase, eles não trazem peso. Mas se eu dissesse um modalizador de certeza dessa maneira, certamente a violência contra a mulher é resultado da falta de educação formal na sociedade brasileira. Percebe a diferença? Agora sim, eu posso usar os modalizadores de afeto para o quê? Para avaliar dados, certo? Para avaliar resultados, pesquisas, como o exemplo que eu ia dar antes. Espantosamente, os números de violência contra a mulher estão aumentando dia a dia. Espantosamente, apesar das leis criadas, ainda existe um grande número de denúncias de violência contra a mulher. Percebe que eu preciso saber quando eu vou usar os modalizadores, qual é o meu objetivo. Então, por exemplo, modalizadores de certeza, tanto para afirmação e para negação. Eles são modalizadores que funcionam muito bem como para teses, certo? E aí, se eu quero trazer, na verdade, impacto para o meu leitor com relação aos dados que eu estou apresentando, eu posso usar os modalizadores de afeto. Por exemplo, se eu estou fazendo uma receita, escrevendo uma receita, eu preciso utilizar, nesse caso, os modalizadores de obrigatoriedade. Por quê? Quando eu digo coloque 2 ovos na receita. O meu leitor, ele não tem a opção de colocar 1 ou 2 ovos. Para que a receita dê certo, ele obrigatoriamente precisa colocar 2 ovos. Então, a depender do gênero, a depender do meu objetivo, eu preciso selecionar corretamente o modalizador. Senão, o meu leitor não vai absorver aquilo que eu estou querendo dizer. Bom, agora nós vamos para a resolução dos exercícios referentes a esse conteúdo de modalização, tá? Eu quero que você preste muita atenção nas respostas das questões e no texto que nós vamos ler, porque é no momento do exercício que nós pomos em prática aquilo que aprendemos, tá bom? Presta muita atenção.
Abra o seu livro, todos os textos, na página 85, tá certo? Para escrever bem. E vamos juntos resolver essas questões, tá certo? Eu vou fazer esse exercício com você. Primeiramente, vamos ler o texto da página 85. Leia com muita atenção para que você possa identificar nesse texto algumas pistas no que diz respeito ao posicionamento do nosso locutor, da nossa escritora, que no caso aqui é a Cíntia Cercato. O título do nosso texto é: O estresse realmente contribui para o ganho de peso. O título do nosso texto é: O estresse realmente contribui para o ganho de peso? Então vamos lá. Sem dúvida, vivemos em uma sociedade estressante. Inúmeros fatores, incluindo dificuldades econômicas, excesso de exigências no trabalho, problemas pessoais e familiares, contribuem para que cada vez mais pessoas sofram cronicamente de altos níveis de estresse. Ao mesmo tempo, estamos frente a uma grande epidemia de obesidade. Será que esses fenômenos estão relacionados? Olhando através de uma lente evolucionária, nosso corpo desenvolveu uma série de respostas frente ao estresse. Diante de predadores ou outras ameaças, o organismo respondia com alterações metabólicas que tinham por finalidade reservar energia para alimentar os músculos e deixá-los preparados para correr ou lutar. Nos tempos modernos, a grande maioria dos estressores são psicológicos, mas o corpo responde como se tais estressores fossem físicos. Isso faz com que a energia liberada não seja utilizada para a chamada fuga ou luta e acabe sendo armazenada na forma de gordura. De fato, uma análise de vários estudos conseguiu demonstrar claramente uma relação positiva entre estresse e ganho de peso. Uma revisão publicada recentemente na revista Annual Review of Psychology discute o modelo que conecta o estresse com a obesidade, através de mudanças induzidas por experiências emocionais negativas em 4 esferas, que podem estar relacionadas e sofrerem influências bidirecionais. Achei bastante interessante a abordagem. Portanto, existem diversas explicações que ligam o estresse crônico com o ganho de peso. O grande desafio é como não se estressar tanto no mundo atual. Algumas atitudes são de grande importância. Uma delas é administrar bem o tempo, definindo prioridades. Não se esquecer de dedicar uma parte do tempo para a realização de uma atividade prazerosa. Alguns estudos mostram também que a atividade física e a meditação podem ser úteis no controle do estresse. Então, nós temos aqui o texto da Cíntia Cercato, que está no Blogosfera, tá bom? Na UOL. E a gente viu que ele vai falar da relação entre o estresse e o ganho de peso, se essas duas coisas estão atreladas, se essas duas coisas estão alinhadas. E o texto, ele vai deixar bem clara a posição da escritora, e nós temos algumas marcas textuais que vão trazer um pouco mais de ênfase para esse posicionamento. Então, olha aqui, eu destaquei para vocês, e eu sei que você também identificou alguns modalizadores, alguns marcadores. Nós temos aqui, ó, sem dúvida, vivemos em uma sociedade estressante. Olha que interessante, nós falamos dos modalizadores de certeza, de afirmação e negação. Olha como seria diferente se ao invés se eu não usasse o sem dúvida. Eu poderia dizer só assim, ó, vivemos em uma sociedade estressante. Eu teria sim uma afirmação. Mas quando eu digo, sem dúvida vivemos em uma sociedade estressante, eu estou fazendo aquilo de enfatizar, de mostrar que o meu locutor realmente crê naquilo que ele está dizendo. Mais à frente, nós temos aqui, ó, problemas pessoais e familiares contribuem para que cada vez mais pessoas sofram cronicamente. Veja que isso faz diferença se eu dissesse só assim, ó. Problemas pessoais e familiares contribuem para que pessoas sofram cronicamente de altos níveis de estresse.
Esse cada vez mais ele traz um aumento, uma ênfase, ele traz um nível diferente de contribuição desses fatores. Ao mesmo tempo, estamos frente a uma grande epidemia de obesidade. Veja que eu trago aí uma conexão, uma relação do que eu disse anteriormente sobre alguns fatores que influenciam as pessoas cronicamente para o estresse. E aí eu faço uma relação quando eu utilizo ao mesmo tempo. E aí veja que ela termina o primeiro parágrafo dizendo assim, ó, será que esses fatores estão relacionados? Ela utilizou esse verbo para trazer uma dúvida, para trazer uma pulguinha atrás da orelha do meu locutor. Isso instiga mais, isso não entrega para o leitor de cara o posicionamento, mas faz com que o leitor vá um pouquinho mais fundo, continue a leitura do texto. No finalzinho do segundo parágrafo, nós temos também a grande maioria dos estressores, certo? Aqui eu não trago uma generalização, certo? Eu não digo que todos os estressores são psicológicos, eu digo que a grande maioria. Eu tenho que ter muito cuidado no meu texto com termos que são generalizadores, tá certo? Nós temos também aqui, ó, de fato, uma análise de vários estudos conseguiu demonstrar claramente uma relação positiva. Eu tenho aqui uma ênfase, certo? No penúltimo parágrafo do nosso texto, ela coloca: achei bem interessante a abordagem. Aqui ela deixou clara a opinião dela a respeito dessa pesquisa, dessa revisão publicada pela Annual Review Psychology. Ela deixou bem claro, achei bastante interessante. Nós temos um posicionamento aqui em primeira pessoa, tá certo? E ela termina o último parágrafo aqui com: portanto, existem diversas explicações que ligam o estresse crônico com o ganho de peso. Nós temos aqui uma conjunção conclusiva, isso amarra todo o texto e é muito importante que ao longo do seu texto você vá fazendo essas conexões para que as suas ideias não fiquem soltas ao longo do texto, tá certo? Agora que nós lemos o texto, entendemos um pouco a ideia do texto e o posicionamento da autora a respeito do assunto, vamos ver as questões. Primeira questão. Para construir sua argumentação, a autora do texto em estudo se posiciona de formas diferentes em relação aos fatos que aborda. A letra A diz assim: reconheça a posição da autora nos trechos a seguir, de acordo com os códigos oferecidos. Então, nós temos aqui: o código 1 concorda com o que diz, tomando como certo. Nós temos aqui um modalizador de certeza. Código 2 coloca em dúvida o que diz. Lembra lá? Modalizador de dúvida, tomando como possibilidade. E o código 3 explicita sua opinião usando a primeira pessoa do singular, clareza na opinião. E aqui nós temos as afirmações. Sem dúvida, vivemos em uma sociedade estressante. De fato, uma análise de vários estudos conseguiu demonstrar claramente uma relação positiva entre estresse e ganho de peso. Achei bastante interessante a abordagem. E o último, a atividade física e meditação podem ser úteis no controle do estresse. Olha aqui o que nós temos. Sem dúvida, é o código 1, tá certo? Vamos só voltar aqui. Código 1 concorda com o que diz. 2 duvida e 3 explicita a opinião. De fato, olha aqui, de fato é uma marca de concorda com o que diz. 3. Achei bem interessante a abordagem. A gente já tinha destacado isso lá no texto, né? É uma opinião clara em primeira pessoa. E por fim, a questão da possibilidade, ó. Atividade física e meditação podem ser úteis, tá? Podem ser úteis. Nós temos aqui uma possibilidade. B. Justifique suas escolhas no item A com base em termos e expressões utilizadas nos trechos lidos. Tá? E aí, qual é a nossa justificativa? Nós temos os modalizadores, as marcações, ó. Sem dúvida,
no próximo item, de fato. No terceiro, achei esse verbinho aí em primeira pessoa e a minha locução verbal podem ser, tá certo? Isso são termos que me fazem fazer essas marcações, né? Ó, sem dúvida, de fato, claramente denotam certeza. Achei interessante, achei interessante, explicita um ponto de vista com o uso da primeira pessoa e podem ser indica possibilidade. Letra C da primeira questão. Reescreva cada uma dessas frases, substituindo termos e expressões, a fim de criar um sentido no qual o autor discorda do conteúdo que aborda, tá? A gente vê que no texto a autora ela concorda com as pesquisas, concorda com o que foi estudado, concorda com o que foi dito a respeito da relação entre obesidade, ganho de peso e estresse. Agora a gente vai mudar esse ponto de vista. Olha aqui as opções que nós poderíamos ter a respeito disso, tá? Nós temos várias, aqui eu vou colocar algumas para vocês, tá certo? Não vivemos em uma sociedade estressante, diferente do que a proposição do texto diz, que é de fato, vivemos em uma sociedade estressante. No segundo, nós temos, de forma alguma, uma análise de vários estudos conseguiu demonstrar, tá certo? De forma alguma que mostra claramente essa discordância. E por fim, nós temos aqui, não achei interessante. O advérbio não, de negação, ele vai trazer essa discordância de forma clara. Vamos seguir em frente. Segunda questão. Releia as seguintes perguntas feitas pela autora em seu texto. O estresse realmente contribui para o ganho de peso? Será que esses fenômenos estão relacionados? Lembre que a proposição 1 diz respeito ao título e a proposição 2 diz respeito ao finalzinho do primeiro parágrafo. Item A. Que expressões por ela utilizadas em cada uma das perguntas reforçam a ideia de dúvida em questão? Vamos lá, no item A, o que é que reforça a ideia de dúvida? O estresse realmente contribui para o ganho de peso? Será que esses fenômenos estão relacionados? Vamos aqui ver juntos o que é que reforça essa ideia de dúvida em questão. Nós temos aqui, ó, realmente, será que essas proposições, essas modalizações na frase trazem justamente essa ideia de dúvida, reforçam essa ideia de dúvida, certo? Perceba que se eu dissesse, o estresse contribui para o ganho de peso? É uma pergunta, é uma expressão de dúvida, mas realmente ele traz muito mais reforço. Esses fenômenos estão relacionados? É uma pergunta, é uma dúvida, mas quando eu digo, será que eu trago uma carga de dúvida um pouco maior? B. Uma dessas frases poderia ser transformada em uma afirmação apenas trocando o ponto de interrogação pelo ponto final. Reescreva fazendo essa alteração e indicando a mudança de sentido provocada, bem como um novo efeito construído pela expressão destacada por você no item A. Então, qual é a oração que pode ser mudada? É a primeira oração. O estresse realmente contribui para o ganho de peso? Olha como ela pode ficar. O estresse realmente contribui para o ganho de peso. Eu tiro o ponto de interrogação, deixo o ponto final, isso deixa de ser uma dúvida e passa a ser uma afirmação. O estresse realmente contribui para o ganho de peso. Essa forma verbal do presente, contribui, ela traz um tom de verdade irrefutável. Eu não posso questionar essa afirmação. E o advérbio realmente, aqui nesse caso, ele vai enfatizar a afirmação. Então, veja que quando eu mudo a minha proposição, o meu modalizador ele pode adquirir uma função diferente. Ele pode, na verdade, trazer um objetivo diferente para aquilo que eu digo. Na proposição anterior, com o ponto de interrogação, ele enfatiza a dúvida. Com o ponto final, ele enfatiza a afirmação, a certeza. Terceira questão. Releia as frases do texto. Estamos frente a uma grande epidemia de obesidade. E existem diversas explicações que ligam o estresse crônico com o ganho de peso.
Letra A. Há nelas algum termo ou expressão por meio do qual a autora do texto explicita sua concordância ou discordância sobre o conteúdo? Não. Nessas duas proposições não tem nenhuma expressão, nenhum termo que mostra que a autora concorda ou discorda do conteúdo. Ela apenas afirma: estamos em frente à epidemia de obesidade e existem diversas explicações, tá certo? Nós não vemos aqui um posicionamento, um ponto de vista. Letra B ainda da terceira questão. Identifique as formas verbais utilizadas em cada uma, bem como o tempo e o modo no qual elas estão conjugadas. Em seguida, conclua. Que efeito de sentido é criado por esse uso? A gente viu lá nos nossos exemplos com relação aos alunos que a mudança da locução verbal ela modifica o sentido, o efeito de sentido que eu quero criar. Então, nós temos aqui as formas verbais. Estamos e existem, certo? Ambas estão no presente do modo indicativo e elas vão criar o quê? Uma ideia de verdade universal, certo? Por isso que não existe posicionamento, nesse caso, de concordância ou discordância. Para ela, para a autora, é uma afirmação indiscutível. C. Qual dessas formas verbais a autora do texto se inclui? Em qual delas? Certo? Justifique sua resposta e comente que efeito de sentido esse uso constrói no texto. Lembre-se que, como autor do texto, de várias formas você se inclui naquilo que você diz, explícita ou implicitamente. No caso aqui, quando a autora diz estamos e ela faz uso da primeira pessoa do plural, do nós, ela se inclui naquilo que ela afirma. Estamos frente a uma epidemia de obesidade. Não é a sociedade está em frente à epidemia, não, ela se inclui nisso, certo? E aí o uso disso ele vai aproximar a autora dos seus interlocutores, daqueles que estão lendo o texto, porque quando ela diz estamos, ela se une a eles. Vamos para a quinta questão. Nós pulamos a quarta questão aqui, porque a quarta questão ela pediu uma interação entre você e os seus colegas, e infelizmente nós não estamos juntos nesse momento, mas logo logo nós estaremos, tá bom? Então vamos aqui para a quinta questão. Ao final do texto, a autora faz 3 sugestões aos seus leitores. Letra A. Qual frase por ela utilizada introduz essas sugestões? Nós temos aqui, ó, algumas atitudes são de grande importância, certo? Ela vai listar algumas sugestões e ela vai dizer que dentre várias sugestões que existem, tá? Quando ela diz algumas atitudes, ela não está dizendo que são apenas essas que existem, mas que algumas atitudes são de grande importância. Letra B. Que sugestões são essas? Ela vai dizer, são essas, né? Administrar bem o tempo, definindo prioridades, dedicar uma parte do tempo para a realização de uma atividade prazerosa, praticar atividade física e meditação, tá certo? Então, quando ela diz algumas, quando ela usa esse pronome indefinido, ela não me diz que são todas, como eu já falei. São apenas algumas sugestões que ela traz para os seus leitores, tá certo? Letra C. É possível considerar que a autora constrói uma dessas sugestões de forma menos assertiva. Justifique essa afirmativa. Ou seja, ela não traz tanta certeza para uma das afirmações. A gente vê que a última sugestão, que é essa daqui, só para a gente relembrar, praticar atividade física e meditação, nessa última sugestão, ela é menos assertiva. Por quê? Porque ela não a trata como verdade, mas como uma possibilidade. Elas podem trazer benefícios, ó. Veja que ela usou a locução verbal podem ser, quando ela menciona a utilidade da prática de exercícios e da meditação, tá certo? Ela não diz, de fato, a prática de exercício e a meditação trazem benefícios. Não, ela diz podem trazer benefícios. Então, nós chegamos ao fim da resolução dos exercícios, tá certo? Então, vamos relembrar aqui o que a gente viu a respeito de modalização. Porque, por meio desses exercícios, a gente pôde exemplificar vários dos modalizadores que nós vimos no início da aula. Então, relembrando, modalização
são aquelas marcas que evidenciam o ponto de vista assumido pelo autor de um conteúdo, de um texto sobre o conteúdo de seu próprio texto e sobre a relação que estabelece com seus interlocutores. Então, nós temos aqui, ela evidencia o ponto de vista do autor sobre o seu conteúdo, sobre o conteúdo de um texto, tá certo? E a relação que ele vai estabelecer com seus interlocutores. Então, para casa, eu quero que vocês façam as atividades da página 89 a 91, tá certo? Eu coloquei 81 aqui, mas é 91, tá bom? Ainda sobre modalização, e agora vocês vão fazer sozinhos. Chegamos ao final de mais uma aula e eu espero que tenha ficado tudo muito claro para você a respeito desse conteúdo de modalização que nos auxilia a escrever bem, a nos posicionar, a argumentar corretamente de maneira mais expressiva, tá bom? Se você ficou com dúvida, volta no vídeo, dá uma pausa, faz um resuminho, tá certo? E não deixe de fazer os exercícios propostos para esse conteúdo. A gente se vê na próxima aula.